Notícia que importa para o torcedor do Galo. Fred, ex-volante da seleção, tem mais um ano de contrato no Fenerbahçe, mas pode acabar ficando sem espaço no clube turco para essa última temporada, tudo por causa de uma alteração no regulamento do campeonato turco. Até a temporada passada eram possíveis 14 estrangeiros. A Federação Turca sinalizou com uma redução para 10 estrangeiros e outros 4 estrangeiros com um limite de no máximo 23 anos de idade. O Fenerbahçe exigiu que essa nova cláusula passasse a valer apenas a partir da próxima temporada, mas a Federação Turca definiu nas últimas horas que vai estabelecer o seguinte procedimento: serão 12 estrangeiros sem limite de idade e outros 2 com até ou com no máximo 23 anos. E é diante desse cenário que o Fenerbahçe convidou os representantes do Fred para uma reunião nessa quinta-feira. Essa reunião deve ser definitiva para a escolha do futuro do atleta. Uma rescisão do contrato não está descartada, apesar de o Fred ter sido titular na vitória amistosa, disputada contra o Admira por 5-0. Nessa quarta-feira o Fred foi titular e inclusive marcou um dos gols. O Atlético acompanha com atenção. O Galo tem um acordo fechado com o Fred, mas só vai poder assinar esse contrato se o Fred deixar o Fenerbahçe livre. O Galo não pensa em pagar uma compensação financeira ao time turco, não há dinheiro para investimento em aquisição de direitos econômicos de atletas. E o Atlético Mineiro respondeu se pretende contratar Rodrigo Dourado. Deixa eu explicar essa situação em detalhes. Dourado é aquele volante que surgiu no Internacional, ficou por mais de 10 anos no Colorado, até que ele se mandou para o México. Nesse momento pertence ao América do México, time comandado por André Jardine, quando o Dourado foi contratado. O problema é que o André Jardine foi embora e o Dourado perdeu espaço. Inclusive, o novo treinador do time mexicano já deixou bem claro que não conta com o Rodrigo Dourado. Dessa maneira, o América tem tentado buscar encontrar um clube para fechar com o atleta. O nome foi sugerido ao Galo, existiu a especulação de que o Atlético poderia contratar o Dourado se não avançasse nas tratativas com o Fred. O que eu posso contar é que antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com uma fonte atleticana e perguntei: o Rodrigo Dourado tem chance de ser contratado? E a resposta foi não, pode descartar esse nome. Então não vai haver Rodrigo Dourado, ainda que as tratativas com o Fred, que pertence ao Fenerbahçe, não avancem. O Atlético tem enorme otimismo em relação ao acordo com o jogador que é pretendido pelo clube. O Fred já se declarou atleticano, fez uma reunião antes de viajar para a Turquia e tem a intenção de jogar no seu clube do coração. Super importante para o Atlético Mineiro na negociação pela contratação do volante Fred, que pertence ao Fenerbahçe. Entre Fred e Atlético já existe um acordo verbal, mas o Fred tem mais um ano de contrato com a equipe turca, inclusive ele já se apresentou ao Fenerbahçe. Importante registrar que a Federação Turca mudou o regulamento em relação à utilização de atletas estrangeiros para esta temporada. Até o ano passado eram permitidos 14 estrangeiros por time. Agora são 10 estrangeiros sem limitação de idade e outros 4 que precisam ter até 23 anos de idade. Fenerbahçe não gostou dessa alteração e pediu à Federação Turca que revisasse essa questão ou deixasse para introduzir essa restrição a partir da temporada 2027-2028. Os turcos da federação prometeram uma resposta nas próximas horas e o Atlético acompanha tudo com muita atenção. Se for mantida a restrição a liberação apenas para 10 estrangeiros, com outros 4 tendo até 23 anos de idade, é natural que o Fred seja liberado para defender o Clube Atlético Mineiro. Importante registrar ainda que o Fenerbahçe abriu conversas com o André, volante do Corinthians, já pensando na sucessão do Fred, caso não seja permitida a utilização de 14 estrangeiros como na temporada passada. O Fred chegou a conversar com dirigentes do Galo antes de viajar para a Turquia. Há um acordo verbal em relação ao salário, tempo de contrato e luvas, mas o Atlético não quer pagar compensação financeira ao Fenerbahçe, por isso se aguarda pela definição da Federação Turca e o que o Fenerbahçe fará a partir daí. Já Paulo Brax, homem forte do futebol do Atlético Mineiro, decidiu falar sobre reforços à Galo TV. Ele disse que a ideia é melhorar o nível de atletas, que não vai haver contratação só por contratar e que não há grana para investimento. Abre aspas para o CSO do Atlético: o Galo não vai fazer investimento de compra nessa janela, o que não significa que não vamos contratar, nem que não vamos manter uma folha alta e competitiva dentro dos nossos objetivos. A gente vai ser pontual. Contratar por contratar, a gente não vai fazer. Só queria explicar o que ele está querendo dizer com isso. Há necessidade de contratar alguém com compra dos direitos econômicos, esse nome está descartado. Mas, se esse atleta estiver livre no mercado, ele pode chegar. Esse é um caso do Fred. O
volante atleticano que tem vontade de voltar para o Atlético, ele jogou nas categorias de base e que tem seu futuro indefinido no Fenerbahçe. Cheguei a contar para vocês que ele tem mais um ano de contrato no clube turco, mas uma mudança no regulamento em relação a estrangeiros pode fazer com que o Fenerbahçe o libere de graça nos próximos dias. Assim que tiver qualquer detalhe eu conto para vocês. Nessa mesma entrevista, o Brax ainda disse à Galo TV que na primeira janela de transferências dessa temporada o Atlético havia contratado 7 jogadores e liberado 14. E com esse entra e sai, o Atlético já conseguiu baixar um pouco sua folha e o objetivo é dar seguimento a essa ideia no segundo semestre. E Hulk precisou se explicar depois de uma entrevista que gerou polêmica no Atlético Mineiro. Hulk disse o seguinte, abre aspas, o que me entristece é que algumas pessoas sempre buscam polêmica. Até uma fala que para mim estava muito clara. Cheguei em um time como o Fluminense que já estava montado, com uma base consolidada. Aqui sou apenas mais uma peça e por isso não preciso jogar todas as partidas. No Atlético fiz parte do processo de montagem da equipe. Acabei assumindo o protagonismo ao longo desses anos e até pela relação de idolatria que foi construída, sentia-me na obrigação de estar sempre em campo. O torcedor do Galo não havia gostado de uma primeira declaração do Hulk, tentando diminuir um pouquinho da pressão sobre ele mesmo nesse novo clube, o Fluminense. O Flu que contratou o Hulk e recontratou o Thiago Silva, são 2 importantes reforços. Se o Fluminense conseguir mais 1 ou 2 bons nomes para esse segundo semestre, entra no patamar dos principais times do futebol brasileiro na atual temporada. O Anselmo Vinícius e o Galão, você tem novidades? Anselmo, Sobre o Gustavo Scarpa, não há proposta do Fluminense pelo Scarpa, tá? Perguntei para o Paulo Brax, o Paulo Brax me garantiu que não há oferta do Brax, tá? Né? Não há oferta do Fluminense. Pode ter havido uma sondagem com o staff do Scarpa, mas pro Atlético não chegou absolutamente nada. Ontem eu estava conversando com um empresário e esse empresário me deu a letra de que o Fred estaria de saída do Fenerbahçe. E aí eu fui consultar, fui investigar, fui tentar entender direitinho essa história. Ainda não dá para cravar isso, tá? Tá vendo lá no futebol turco uma mudança no regulamento. Eles vão limitar o número de estrangeiros. Eram 14 estrangeiros permitidos por time. Eles querem manter esse número, mas com 10 estrangeiros e outros 4 estrangeiros com menos de 23 anos de idade. Isso pode acabar afetando o futuro do Fred. Essa é uma discussão que tem havido lá, o Fenerbahçe está tentando reaver ou cancelar essa alteração, para que se volte a ter 14 estrangeiros. Vê se o negócio lá é permissivo. Se não houver uma mudança, aí sim a gente pode até vislumbrar a possibilidade de saída do Fred nessa janela de transferências a 1 ano do fim do vínculo lá no time turco, tá bom? Fala, Nicola, alguma novidade sobre o Atlético? O mercado do Galo está mais parado do que água em pneu no quintal. Pois é. E olha que água em pneu no quintal é da dengue, né? O Paulo Brax deu uma entrevista à Galo TV e assegurou que o Atlético está em busca de reforços, que não serão reforços só por contratar, que tem que chegar gente que vai melhorar o nível do time, e mais do que isso, que precisam ser reforços gratuitos. E é aqui que eu queria trazer uma atualização importante sobre o Fred. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário dele. Reveu Petinati. Marcelo P. Fala aí, Petinati. Tudo em ordem? Tudo em paz por aí. Só para explicar um pouquinho da situação do Fred. O Fred tem mais 1 ano de contrato com o Fenerbahçe. O Atlético descarta qualquer possibilidade de pagar uma compensação financeira para a liberação antecipada do Fred no Fenerbahçe. Mas se o Fred conseguir a rescisão do contrato por lá, tudo se encaminha para que o Fred vire reforço do Atlético, tá? O Fred já teve uma conversa bem legal com os dirigentes do Galo, ele quer voltar para o clube do coração dele, inclusive o Galo meio que reservou a camisa 7 para ele. Mas tem essa questão de mais 1 ano de contrato. O Fred já se apresentou ao Fenerbahçe e o clube turco, nesse momento, discute com a federação local uma mudança no estatuto do campeonato. Até o ano passado, ou até a temporada passada, era possível que cada clube tivesse 14 estrangeiros jogando. 14. Olha que são 11 jogadores. O time pode ter um time inteiro de estrangeiros e mais 3 reservas. Para essa temporada, a Federação Turca decidiu mudar e passou a exigir que os clubes tenham no máximo 10 estrangeiros, sem limite de idade, e 4
até sub-23. Então, você pode continuar tendo os 14, mas agora você pode ter 10 sem limitação de idade e 4 com menos de 23 anos de idade. Se a Federação Turca não recuar nessa ideia para atender ao pedido do Fenerbahçe, a tendência é que o Fred seja negociado, tá? Inclusive, o Fenerbahçe é um dos interessados no André. O volante do Corinthians seria a saída do Fred para a chegada do André, jogador com menos de 23 anos de idade, que não ocuparia essa vaga de estrangeiro. Falar que o Fred, que hoje é de 2 milhões e 300 mil reais, o André chegaria por um custo bem menor. O André hoje ganha 56 mil reais por mês no Corinthians. Se o Fenerbahçe oferecer 500 mil mensais, o André já vai achar um arraso, vai achar espetacular. E a economia em relação ao Fred é de 1 milhão e 800 mil reais. Você multiplica 1 milhão e 800 mil por 12, que é o tempo que falta até o fim do contrato do André, a gente está falando de quase 24 milhões de reais, que é uma grana que já ajuda na compra do volante do Corinthians, tá? Não há uma proposta oficial ainda do Fenerbahçe, mas o Fenerbahçe demonstrou interesse. E Dona Paz, passando para saber se a Federação Turca deu alguma resposta para o Fenerbahçe. Vamos tentar aqui, tá?